Abrindo mais um evangelho com o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a culpa e o sono, que a gente é tão precioso para nós. Que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, em mais um encontro, mesmo que à distância, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas e sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a culpa, esse sentimento terrível que muitas das vezes nos faz sofrer tanto, como se fosse um peso enorme em nossas costas. E como pesa. Estatísticas mostram que o sentimento de culpa tem levado muita gente ao suicídio. Assim, a culpa acompanha o culpado até que ele consiga dela se libertar pelo reajuste da própria consciência. A gente sabe disso. Podemos ocultar o crime das leis humanas, porém nunca podemos ocultar das leis de Deus. Consequentemente, não nos furtamos das leis de causa e efeito. Resumindo, a culpa é sempre uma consequência de um ato errado que nós praticamos e que a nossa própria consciência nos acusa de que aquele ato praticado não está de acordo com o que Deus determina e quer de todos nós, ou seja, é a prática da lei de amor. Resumindo, não querer ao outro aquilo que não queremos para nós mesmos. Por isso que a culpa nos causa tanta angústia e dor moral,
Mas a única forma de reparar tudo isso é aceitar que errar é humano e correr atrás para corrigir os mais rápidos possíveis e minimizar o estrago feito e tentar não praticar mais. O que foi feito não mais pode ser impedido ou evitado. Já foi feito, disparado, a flecha ela segue seu rumo. Se uma ação foi ruim, o importante é reparar os danos que ela causou. Desculpa foi feita para se usar, mas não vale só as desculpas. Tem que reparar de alguma forma. Não vamos aqui dar a receita do bolo. Cada um sabe como reparar e é só consultar a consciência. Mas o auto-perdão, a prática da caridade e do amor incondicional, nesses casos, ajudam e muito. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Como é a qualidade do seu sono? Você costuma acordar ainda cansado, com aquela sensação de que dormiu mal? Hoje a gente vai entender quais são os fatores que podem prejudicar a sua noite de sono. Vamos falar do tempo de uso de um colchão, das posições na hora de dormir, do ambiente do quarto. Você também vai entender se a quantidade de horas que você dorme é ou não suficiente e quais são as consequências a longo prazo das noites mal dormidas. É agora, é no seu Ligado em Saúde. Olá, eu sou Andréa Bacelar, neurologista e especialista em medicina do sono da Clínica Carlos Bacelar. Você costuma dormir bem? Não. Durmo. Até por conta do trabalho, onde em casa praticamente boto a cabeça no travesseiro e durmo. Durmo, tranquila. Às vezes eu estou muito cansada, eu costumo pegar no sono. Eu costumo de dormir tarde, né? Eu sou uma pessoa mais noturna e eu durmo mais ou menos aí umas 4 horas por dia. Acho que 5 horas só por noite. Quais são os efeitos disso no seu dia? Passo o dia mal, né? Não consegue trabalhar direito. Passo o dia com sono, cansada, mal-humorada. Eu já acordo cansado e irritado também. Dor na coluna, cansaço, dor de cabeça, enxaqueca. Não dá para refletir bem, né? Não dá para fluir bem durante o dia. Por exemplo, na hora do almoço, às vezes eu troco a comida pelo sono. Você não tem medo dos efeitos disso a longo prazo, não, para o futuro? Com certeza, que até envelhecer mais rápido você envelhece quando não dorme bem, né? O que você precisa para dormir muito bem? Acho que descansar bastante durante o dia, não ter um dia muito agitado. Ter boas notícias. O que tira seu sono, hein? Dinheiro, divórcio e desemprego. Falta de dinheiro, né? Acho que tira o sono de todo mundo. As contas para pagar. Muita coisa para fazer, contas para pagar, tem que trabalhar muito e quando chega em casa dorme muito pouco. Qual é a dica para dormir bem e numa quantidade de horas assim razoável? Não ter dívida, não ter preocupação. Bastante cobertor, uma cama bem macia, cobertorzinho de orelha do lado. Ainda bem que você agora está dormindo bem. Isso. Basta casar de novo e ter emprego. Tudo bem, Andréia? Tudo bom? Como Obrigada vai? pela sua presença aqui mais uma vez no Ligado em Saúde. Obrigada. A gente viu ali de tudo um pouco, né? Olha, esse vídeo muito rico de informações e de consequências mesmo. Quer dizer, a gente vê na pele de cada um o que eles efetivamente sentem, ou por uma quantidade de sono diminuída ou por uma qualidade de sono ruim. Quer dizer, são as duas consequências que são dois pontos diferentes. Eu posso até dormir um tempo total de sono adequado, ou como um senhor falou, não, eu chego, deito e durmo. Sim, mas isso não significa dizer que ele tem uma qualidade de sono. E o outro dormindo um tempo reduzido, que hoje é o principal transtorno de sono.
É dormir pouco? Chama-se sono insuficiente. É a privação voluntária. Quer dizer, o brasileiro e o mundo, a vida moderna, está fazendo com que a gente durma cada vez mais tarde e acorde cada vez mais cedo, porque isso é voluntário. Mas continua valendo aquela regra de dormir 8 horas por dia? Isso é o suficiente, é o necessário para a maioria das pessoas? Hoje a média de um adulto está entre 7 horas a 7 horas e meia. Quer dizer, dormir isto lhe traz um bem-estar físico e um bem-estar mental. Mas isso não varia? Isso, a gente tem as exceções, as duas pontas da curva. Pessoas que precisam de 9 horas para se sentirem bem e pessoas que dormem 5 horas, 6 horas e estão satisfeitas. Então, isso é individual. Como eu sei? Dormindo espontaneamente, acordando espontaneamente e dizendo como é que eu fico durante o dia. Isso é a média de horas de cada um. Agora, dormir também, eu preciso que este sono seja reparador, que eu tenha a quantidade de sono profundo adequada, que eu não tenha transtornos intrínsecos do sono, né? Parar de respirar, distúrbios de movimento, alteração do tônus, do oxigênio, cardíaco, neurológico, enfim. Todos os sistemas precisam estar se refazendo durante esse tempo de sono para que o despertar seja adequado. E quando isso não acontece, a gente tem as consequências, né? Muitos dos entrevistados falaram dessas consequências. Isso também, você teria outros exemplos para dar de como que uma pessoa que não dormiu o suficiente, ou pelo menos que não teve esse sono reparador, como é que ela se sente ao longo do dia? Eu acho que a gente tem a questão imediata, quer dizer, no dia seguinte desta noite mal dormida ou uma única noite mal dormida. O que acontece no dia seguinte? Cansaço, sonolência, irritabilidade, memória fica confusa, os reflexos a gente não tem esse reflexo imediato. Isso aí é uma coisa imediata. O que mais nos preocupa é que não é uma noite. Né? O que mais preocupa o especialista é que todos nós passamos uma noite em claro por ter alguém doente na família ou porque viramos a noite numa balada, os dois extremos. Ok, isso aí é uma eventual. Mas quando a gente rotineiramente tenho que dormir muito tarde, o despertador toca e eu vou acordar muito cedo, e aí um marco em termos de publicação são 6 horas. Indivíduos que dormem menos do que 6 horas terão consequências graves em longo prazo. E aí, que consequências são essas? Doenças degenerativas. Então, a gente começa a antecipar doenças que nós teríamos numa certa idade da vida. Hipertensão, quer dizer, a pressão alta que eu hoje trato, será que não é por conta do sono? A gente fica sempre pensando, porque meu pai, minha mãe, meu tio tem história na família, então eu herdei isso. Mas hoje o médico procura uma causa. E o sono ruim, o sono de má qualidade é uma causa de hipertensão, de diabetes, de obesidade, de alterações de imunidade. Eu fico doente, eu fico gripado com muita facilidade. Então, isso acontece mesmo. Mas já se sabe, Andréia, assim, a partir de quanto tempo, tendo essa quantidade insuficiente de sono, a partir de quanto tempo isso de fato começa a pesar na nossa saúde? Eu acho que depende do momento em que a gente começa, né? Quer dizer, esse adolescente hoje que dorme pouco... Porque estuda, trabalha... É uma loucura. Hoje, pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, isso vem mudando, né? O high school lá, que é o nosso ensino médio aqui, não está mais começando às 7 da manhã, está começando às 9 da manhã. E o desempenho desses alunos mudou muito, as notas mudaram muito, só pelo fato de mudar esse horário. Porque ele dorme um pouco mais, ele já tem esse atraso de fase. Um adolescente falou ali, ele falou, eu não consigo dormir mais cedo. Porque existe o sono fica um pouco arrastado. Então, é aquela pessoa que até pode deitar 9 horas, nem deita. Mas se deitasse, não conseguiria dormir, porque o sono só vem mais tarde. Em consequência, ele quer acordar mais tarde, mas ele tem que despertar às 5, porque às 7 eu tenho que estar em sala de aula. Quer dizer, então, se isso começa na adolescência, né, 15, 16 anos, com 20, 25 anos, eu já tenho reflexo disso na minha vida. São adolescentes, são adultos jovens com sobrepeso. Dormir pouco engorda, né? Esse jargão, é uma verdade. Se a gente for olhar o metabolismo,
as proteínas relacionadas ao sono, o sono que faz com que a gente emagreça, a gente tem um metabolismo que faz com que a gente tenha perda calórica durante o sono. E essa pessoa que dorme pouco não só vai abusar de alimentos de recompensa, alimentos calóricos, né, os snacks da vida, como o metabolismo do sono estará alterado. Então, ele vai engordar. Agora, essa quantidade de sono, né, necessária, ela também pode variar ao longo da vida, né? Você vê pessoas mais velhas precisando dormir menos normalmente, na adolescência a gente quer dormir um pouquinho mais. E você também tem uma variação nesse estilo dessa pessoa, né? Tem gente que é mais, que se diz diurno, outros são notívagos. Queria que você falasse, isso é possível de fato? Isso tem a ver com o quê? Então, seria o metabolismo? Então, isso é mais que você me fala é a ontogênese do sono, que é normal. Quer dizer, o bebê dorme 20 horas, acorda para mamar e dorme de novo. A criança com 2 anos ainda tem um sono polifásico. Ela cochila de manhã, ela cochila de tarde e já tem a maior parte do sono à noite. Mas por isso os cochilos também, né? São muito importantes. Eu tenho que somar esse tempo de sono para chegar a 12, 13 horas nessa criança de 2 anos. Porque existe uma imaturidade do neurônio. As células nervosas ainda estão se formando nesse momento. Por isso, dormir. A gente cresce porque dorme. O hormônio do crescimento está lá durante o sono profundo. Então, a necessidade da criança de dormir é fundamental. Com 5 anos, essa criança precisará de um cochilo somente durante o dia. Depois dessa fase, o sono passa a ser monofásico. Então, dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Depois dos 6 anos, já é isso que acontece. Quanto tempo? 12 horas. É o tempo, mais ou menos, que essa criança precisa. Quando a gente chega na adolescência, a gente varia de 8 a 10 horas de sono. Quer dizer, existem adolescentes que precisariam de 10 horas, infelizmente, eles não dormem isso. E sono perdido é sono perdido, quer dizer, uma outra questão. Eu vou dormir 15 horas no final de semana. Isso aí não vai lhe compensar as perdas que vão acontecendo pela restrição, pelo débito de sono. Então, e o adulto chega nessa fase de 7 horas de sono em média. O idoso, ele passa a não ter alguns neurotransmissores de sono importantes para manutenção do sono. Então, ele acaba avançando um pouco a fase, então ele começa a ter sono mais cedo, acorda mais cedo, quer dizer, não é incomum um idoso 4 horas da manhã, 5 horas da manhã já está acordado pela casa e ele volta a precisar do cochilo. Então, ele cochila durante o dia, cochila após o almoço, isso não é doença. Isso não é doença. Então, isso faz parte desse tempo da vida de sono. Agora, preferência genética existe, é um fato. Existem as pessoas que são matutinas e as pessoas que são vespertinas. Quer dizer, acordar 6 horas da manhã, para uns é espontâneo, para outros é uma tortura imensa ter que acordar muito cedo. E à noite também, quer dizer, 8, 9 horas da noite a gente vai começando a ter hormônios promotores de sono, os hormônios da vigília diminuindo e espontaneamente a gente passa a dormir. Existem pessoas que não são assim. Então, dormem mais tarde, acordariam mais tarde, dormem mais cedo, acordariam mais cedo. E aí uma dica aí. Isso é genético. Então, a gente não pode ir contra a essa natureza. O que a gente faz é se adequar a essa natureza. Então, a criança que é vespertina, ela vai precisar acordar às 7 horas da manhã para a escola. Mas ela tem que entender que, durante a vida dela, se ela puder optar na vida por uma profissão que ela possa acordar mais tarde e dormir mais tarde, isso fará com que a vida fique melhor, mais tranquila, porque senão ela estará sempre ela vai estar na contramão desse ritmo biológico. O médico até adequa essa fase do sono. Eu preciso acordar às 7 da manhã. Mas, muitas vezes, não tem jeito. A gente tem que ensinar a pessoa qual é o seu ritmo e que se ela conseguir viver nesse seu ritmo, é o melhor dos mundos. Tá certo. André, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco você vai conhecer outros fatores que podem
ajudar também para que você tenha uma boa noite de sono. E a gente vai falar do uso do colchão e também das posições na hora de dormir. Daqui a pouco, não sai daí. Hoje a conversa é sobre o sono e a nossa convidada é a neurologista Andréa Bacelar, que entende tudo sobre o assunto e está aqui explicando para a gente o que é necessário para dormir bem, né, Andréa? Muita coisa é necessária. Uma delas é o colchão e também as posições na hora de dormir, que às vezes a gente acorda com uma dor aqui, outra ali, isso compromete também a qualidade do nosso sono. A gente tem um depoimento de uma fisioterapeuta falando sobre isso. Vamos assistir? Vamos lá. Antes de falarmos sobre as posturas ideais para dormir, iremos entender um pouquinho da coluna vertebral. Quando nós observamos a coluna de costas, nós vemos que a coluna ela é reta, mas se nós observarmos de perfil, nós vemos que ela apresenta curvaturas. Existem lordoses e cifoses ao longo da coluna. E isso a gente tem que ter em mente sempre que for pensar na postura de dormir. Então, qual é o colchão apropriado? Nós temos uma variedade muito grande de colchões no mercado. O mais importante que temos que levar em consideração é exatamente a consistência desse colchão. Se o colchão for duro, vai aumentar muito a pressão nos locais de apoio, como por exemplo o ombro e o quadril, podendo levar a lesões nessa região. Além disso, a coluna não vai conseguir relaxar para que a gente consiga manter aquele alinhamento falado no início. Já se o colchão for mole, a curvatura vai ficar muito acentuada e a musculatura das regiões vão ficar bastante tensas, levando também à dor. Então, independente do tipo de colchão, o importante é que seja um colchão que ceda apenas o peso corporal, para que a coluna se mantenha alinhado e as curvaturas se mantenham preservadas. A maioria dos estudos falam que a melhor postura para dormir é de lado, com um travesseiro na cabeça e um outro travesseiro entre as pernas, para manter o alinhamento da coluna e as curvaturas fisiológicas. Um erro muito comum é deitar com o ombro sobre o travesseiro. O ideal é que o travesseiro apenas preencha o espaço entre o ombro e a cabeça, mantendo o alinhamento dela com a coluna vertebral. Se a pessoa prefere dormir barriga para cima, vira a barriga para cima, o importante é colocar um pequeno travesseiro embaixo do joelho e o travesseiro do pescoço tem que ser mais baixo. Para quê? Sempre com o objetivo de que a coluna acompanhe, a cabeça acompanhe a coluna. E para aqueles que gostam de dormir de barriga para baixo, o travesseiro deve ser posicionado embaixo da barriga. Levanta. Isso. Para relaxar a lombar. Eu quero fazer algumas ressalvas sobre essa postura. Quem tem dor lombar e quem tem dor cervical, essa é a postura menos indicada, porque mesmo colocando um travesseiro embaixo da barriga, ela pode causar muita tensão nas duas regiões. São dicas bacanas, né? Muito Acho legal. que a gente sempre fica na dúvida ali na hora de escolher a melhor posição. Isso também pode comprometer no dia seguinte o nosso dia, né? Se a gente dormiu com um pouco de dor ou aquele colchão não está apropriado mais, está anos com o mesmo colchão, já sente que ele não está respondendo da mesma forma ali na hora do sono. Mas, para além disso, Andréa, tem também todo esse ambiente do quarto na hora que a gente está dormindo, né? Que também influenciam. Então, assim, por exemplo, a luminosidade. É interessante a gente ter um abajurzinho, um ponto de luz, ou o breu total que é interessante para a hora de dormir? O ideal é a escuridão. A gente tem um hormônio chamado melatonina, que a gente tem uma curva durante as 24 horas. E a luz inibe diretamente a produção da melatonina pela retina. Então, uma pequena luz, a luz dos smartphones, a luz do notebook, do celular, etc., que é essa luz azul, essa luminosidade, já é suficiente para inibir, né, via retina,
a produção da melatonina. Então, se a gente pensar que hoje o mundo está claro, se a gente olha por satélite a Terra, a gente não sabe aonde é dia e aonde é noite nos países desenvolvidos. Por isso, então, como é que eu posso ter um ritmo de 24 horas que o sol nasce, claridade e vigília? O sol se põe, escuridão, já que isso não acontece. A gente hoje acorda e vai para um ambiente fechado de trabalho, de escola, de escuro, de slide, etc. Chega a casa à noite, acende todas as luzes para trabalhar, para fazer comida, para estar num ambiente claro. Então, a gente está indo na contramão. E ainda que a gente chegue depois, na hora de dormir, apague tudo, é aquela coisa muito brusca, né? Você não tem aquele momento de começar a desacelerar. Talvez por isso que a insônia seja um dos principais problemas hoje também, né, Exatamente. Andréia? Então, se a pessoa consegue ir para o seu quarto e colocar uma luz indireta para uma leitura, ok, mas a luminosidade completa não é interessante. A televisão, numa distância, né, adequada, não muito próxima, para quê? Para que aquela luminosidade não seja tão importante. Ela irá, de alguma maneira, diminuir a produção da melatonina, mas que não seja, é diretamente proporcional. Quanto maior a luminosidade, menor a melatonina. Então, que seja a mínima possível. E às vezes não é só essa luminosidade, né, de dentro do quarto no momento que está dormindo. Como você falou da televisão, tem também esse uso do celular e de próprio dos tablets, né, antes de dormir. Isso também de alguma forma vai tirar o seu sono, né? Vai te acelerar. Que tem a luminosidade e tem a motivação. Porque se eu estou preocupado, ou se alguém quer falar comigo, ou alguém me mandou uma mensagem, quem é e que mensagem, qual é o conteúdo? Quer dizer, isso tudo estimula o cérebro. A área cortical, né, a área do pensamento fica estimulada, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer desacelerar, diminuir obrigações, problemas, né, para que a entrega ao sono seja espontânea e não com medicação. E tem gente que não dorme, isso é engraçado, no silêncio total. Tem que ter sempre um barulhinho. Você, de alguma forma, orienta que haja, de fato, esse ruídozinho embalando o sono? Eu acho que isso é condicionamento. Isso aí é condicionamento, sabe? Da mesma maneira que a criança, a gente fica chacoalhando o bebê, né, e depois não quer que ele durma sozinho. Então, deixa ele dormir sozinho. Às vezes, objetos, né? É a chupeta, é o ursinho, enfim. Então, o barulho também é condicionamento. Eu só durmo com a televisão ligada, eu só durmo com um radinho aqui no ouvido. Eu vou ter problema auditivo lá na frente. Vai diminuir a minha acuidade auditiva se eu estimulo muito a audição no momento em que eu não preciso estimular. E quando a gente não dorme é muito desesperador, né? E tem muita gente que apela para alguns artifícios, por exemplo, bebida alcoólica, muitos pensam que isso vai ajudar a ter uma noite de sono mais pesada, e tem até aqueles que também acabam lançando mão de uns remédios para dormir. Eu queria que você fizesse um alerta, inclusive sobre o uso de bebida alcoólica, que até onde eu sei também não ajuda tanto quanto as pessoas pensam, né? O álcool é uma falsa ideia de sono melhor, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, eu usar álcool vai me fazer dormir mais rápido e mais fácil. Por outro lado, ele diminui a quantidade de sono profundo. Então, a qualidade desse sono estará comprometida naquela noite. Então, eu até vou dormir um tempo total de sono maior, mas com uma qualidade menor. Então, a ressaca também não é só pelo álcool, é pelo sono ruim que eu tive naquela noite. Então, o álcool é um fator motivacional, eu estou num grupo de amigos, eu quero brindar, etc. Ok, mas é uma coisa eventual, né? Da mesma maneira que eu um dia posso dormir mais tarde, sair da minha rotina. A rotina não pode ser ingesta alcoólica para conseguir pegar no sono. E, pegando carona aí, os benzodiazepínicos, que são esses tranquilizantes, tarjas pretas, que geram uma dependência muito grande. Hoje nós estamos vivendo muito, a pirâmide mudou, né? Então hoje o brasileiro está vivendo muito, e com isso a gente tem mais chance de demência, mais chance de problemas mentais, etc. E o tranquilizante é um fator negativo para a memória. Uma das questões é a memória, outras quedas, quer dizer, idosos que tomam tranquilizante, vão ao banheiro à noite e caem, fraturam o fêmur. Então, isso não é incomum. Não podemos
lançar mão de tranquilizante para dormir. Precisa se procurar um médico para definir o que eu preciso. Eu estou deprimido? Eu estou com ansiedade? É o meu ambiente que eu tenho que modificar? É o meu marido que ronca, né? Às vezes eu não consigo dormir pelo ruído externo. Eu moro num ambiente muito barulhento, ponto de ônibus, tiroteio. Hoje a gente tem que pensar em tudo. Então, às vezes é uma alimentação inadequada também antes de dormir, um estimulante na hora errada, né? Um café. A cafeína que o brasileiro adora, né? Depois do almoço é o último cafezinho. Depois 5 horas da tarde, quer dizer, o chá da tarde da Inglaterra, a gente pode até tomar, mas sem cafeína. Esse momento pode ser o café descafeinado, pode ser o chá sem cafeína. Esse tudo bem, mas a cafeína é um estimulante e pode interferir negativamente nesse sono. E a gente tem que pensar em todas essas possibilidades do ambiente. O banhozinho morno da vovó, a dica da vovó, o leitinho morno, funciona? Funciona. Uma das questões que faz a gente dormir é a queda da temperatura corporal. No momento em que eu aumento a temperatura, ou pelo banho quente, ou por uma ingesta de uma bebida, uma sopa quente, eu vou ter essa diminuição da temperatura. E isso é um fator que também ajuda a promover sono. Então, a gente tem que pegar todas essas dicas e adequar a nossa realidade para que o nosso sono seja o mais fisiológico possível. Agora, a gente não pode deixar de saber que 50% da população tem problemas de sono que precisam ser tratados. Para isso, elas precisam encontrar um profissional de saúde que as ajude questão, nesse tratamento. Uma coisa são as dicas para o dia a dia, para a gente não utilizar vícios que vão prejudicar o início do sono e a manutenção do sono. Mas, quando isso não resolve, a gente tem que buscar ajuda, tem que fazer exame do sono, para descartar outras questões muito graves e muito sérias. Eu acho que se a gente tivesse que falar para a população, a gente tem que fazer uma associação. Será que eu estou cansado, irritado, sonolento, com meus reflexos não funcionando, com a minha memória ruim, ganhando peso? Será que isso tem alguma correlação com a quantidade ou com a qualidade do meu sono? Essa associação é que a gente tem que se perguntar, porque a partir daí eu vou buscar ajuda e melhorar para que a gente tenha uma longevidade saudável. E vale a pena buscar ajuda, né? Porque a qualidade do sono, de fato, vai trazer uma transformação imensa aí para a qualidade de vida dessa pessoa. Andréia, muito obrigada por mais uma vez trazer suas informações aqui para o nosso programa. Até uma próxima. Obrigada. O programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, você pode mandar para a gente. Envia para o ligado @canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. E se você quiser rever programas nossos antigos, acesse o nosso site ou então a página que a gente tem no Facebook. A gente se encontra, no próximo Ligado em Saúde. Até lá!